Vamos falar hoje sobre apetite, mas principalmente sobre o controle do apetite e quais são os mecanismos que estão envolvidos nessa sensação que a gente tem de fome ou de vontade de comer, ou mesmo na demora em atingir a saciedade. E se eu conseguir fazer vocês entenderem como o nosso intestino conversa com o nosso cérebro, vocês vão entender como uma cirurgia bariátrica, um balão intragástrico ou uma endossutura gástrica, se não forem bem conduzidos por um time multidisciplinar, não só vão levar vocês a não atingir as metas, como farão que haja reganho de peso muito precocemente e necessidade de outros tratamentos, e a cada passo que a gente dá, as opções vão diminuindo. E o nosso objetivo enquanto médicos, nutricionistas, psicólogos, não é fazer as pessoas magras e felizes, mas sim, primeiramente, pessoas mais saudáveis e funcionais. Para aqueles que me assistem há algum tempo, sabem que eu sempre faço a mesma pergunta: quais são os sintomas da obesidade? E a grande maioria das pessoas me dá a resposta errada, mesmo meus colegas médicos, porque eles falam sobre diabetes, pressão alta, apneia do sono, gordura no fígado, artrite, artrose, mas de fato esses não são os sintomas da obesidade, esses são os sintomas das doenças correlacionados à obesidade. Agora preste atenção no que eu vou dizer. A obesidade é uma doença caracterizada por dois fatos. Número 1, o paciente tem excesso de fome. E número 2, o paciente tem dificuldade em atingir a saciedade. E quais são os sinais da obesidade? Na verdade, seria o acúmulo de tecido adiposo, ou seja, de gordura no corpo. Mas o que nós precisamos desconstruir hoje é o mito que a obesidade é uma doença simples, mas sim, ela é um conjunto de desordens que acabam levando aquilo tudo que a gente chama de obesidade. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender que uma solução pode não servir para todo mundo. E de fato, cada paciente que está acima do peso tem que ter um tratamento único e exclusivo. E eu, como cirurgiã, hoje acabo entendendo que a gente encontrou a resposta sem ter feito a pergunta. A gente diminui o estômago achando ter encontrado uma solução, porém as mudanças hormonais que essa diminuição do estômago acabou trazendo para os nossos pacientes foram cruciais para que a gente entendesse de fato o que acontecia no organismo após cada uma dessas cirurgias. E agora a gente vai falar onde estão os neurônios que comandam esse excesso de fome e falta de saciedade. 80% dos genes linkados à obesidade, eles estão no sistema nervoso central, em áreas subcorticais do cérebro e ainda mais em uma área chamada hipotálamo. Todos os distúrbios em áreas subcorticais do cérebro são bastante difíceis de serem tratados. Então a gente pode dizer em parte que a obesidade não é toda culpa sua, mas a gente não pode deixar de enfatizar que ela não é uma responsabilidade sua. Responsabilidade sim, porque você tem que identificar, não negar e tratar. E até agora a gente vê ainda muitos médicos jogando a culpa apenas no paciente, mas sem entender a fundo a complexidade dessa doença. Então, dentro do nosso hipotálamo, em um local chamado trato do núcleo solitário, existem neurônios que devem ser tratados para que a gente consiga diminuir a fome dos nossos pacientes e aumentar a saciedade. E aí, durante algum tempo, após esses procedimentos para perder peso, de fato, eles acontecem no trato digestivo, mas também o cérebro, especificamente nessa área que eu mencionei, ele acaba sendo tratado também, porque existe uma grande modificação nos hormônios que levam à saciedade e à falta de fome, de modo que a grande maioria dos pacientes relata que isso acontece de fato. O grande problema é que o nosso corpo é inteligente. Ele é inteligente demais e ele se adapta depois de alguns meses ou anos. E nós médicos estamos sempre buscando esse retorno, que a fome diminua e que a saciedade aumente para que o paciente coma menos, perca ou pelo menos mantenha seu peso. Então, o que nós entendemos hoje é que seja o balão intragástrico ou a endossutura gástrica ou mesmo a cirurgia bariátrica, a gente vai sim conseguir colocar a doença, a obesidade em remissão, como se a gente tivesse tratado um tumor, um câncer.
Nós endoscopistas e cirurgiões vamos conseguir terminar com a doença por algum tempo, porém, como em toda doença crônica, provavelmente a grande maioria dos pacientes, em algum momento a gente vai precisar de alguma terapia coadjuvante. Por isso eu, Ana Carolina Hoff, das Clínicas no Angioscópio, sou pioneira em terapias combinadas. Há vários anos eu percebo que, apesar do sucesso de um tratamento, existe um ponto que o paciente vai novamente precisar da minha ajuda. E aí a gente vai precisar iniciar uma medicação para controle de apetite ou novamente diminuir um pouco mais esse estômago, porque a gente sabe que tudo isso leva aquelas mudanças hormonais importantes, e mesmo proceder a outro tipo de intervenção que volte a dar aquele empurrão para desencadear novamente toda aquela cascata hormonal. O que nós precisamos terminar é com o preconceito de que, uma vez operado ou terminado o tratamento com balão intragástrico ou atingida a meta após uma endossutura gástrica, o paciente está curado, e que ele volta a ganhar peso é porque ele foi desleixado. É claro que muitos pacientes acabam se descuidando sim, perdendo contato com as suas equipes multidisciplinares. E se eles fogem de nós, como é que a gente vai poder ajudar? A gente pode ajudar quem quer ser ajudado. Entender que a obesidade é uma doença crônica, progressiva, ainda sem cura, mas com controle. E entender que esse paciente tem tratamento para a vida inteira. Vão haver meses em que o controle vai poder ser menor. Vão haver meses que a gente vai poder ficar sem se ver. Mas quando o ponteiro da balança começa a subir, a sensação de fome a voltar, é necessário cada vez mais alimento para que você se sinta saciado. Aí estão os sinais que a gente deve retomar o tratamento com força total e com as armas que a gente tem à mão. Isso vai depender do que você já fez anteriormente para perder peso. Se você já fez cirurgia bariátrica, não vai poder passar um balão intragástrico, mas vai poder recosturar o seu estômago por via endoscópica, ou mesmo por meio de outra cirurgia tradicional, ou mesmo converter essa cirurgia para outro tipo de cirurgia. O importante é buscar ajuda, e a gente está aqui em todos os degraus dessa subida para ajudar nossos pacientes a não progredir na doença. Como eu disse lá no começo da nossa conversa, o objetivo é manter o paciente saudável e funcional. O manequim enxuto, ele acaba vindo de brinde. Um beijo e até o próximo vídeo.